Chegamos aí então ao segundo vídeo da nossa série sobre tráfego e hoje a gente vai tratar um pouquinho mais sobre umas questões um pouco mais práticas, tá? Realmente depois que tu passou ali pelo primeiro vídeo, e se você não viu o vídeo ele vai estar aqui na descrição, tá? Na primeira parte a gente falou um pouquinho mais sobre qual fonte de tráfego tu vai usar no teu projeto, como que tu vai escolher ela. E agora a gente vai partir mesmo para a ação, as primeiras campanhas, as primeiras criações. Vamos lá então. Olhando para minha tela agora, foco aqui na minha tela, a gente tem o grid de públicos, tá? O grid de públicos funciona da seguinte maneira, ó. A gente tem aqui a tua oferta, o teu programa, tá? Então aqui normalmente a gente vai colocar tipo o seu produto. Então, por exemplo, aqui na V4 poderia ser a assessoria, né? Poderia ser a assessoria da V4, poderia ser o cientista, poderia ser o laboratório, né? Então tudo isso vocês têm que pensar aqui na hora de criar o seu grid de públicos. Então pode ser aqui o seu produto, a sua oferta, seu programa, seu produto. E aí entra a mágica, vamos dizer assim, né? Dentro do grid de públicos, tu tem os públicos que tu vai trabalhar, tá? Então essa primeira parte da definição dos grids de público vai ser tu definir esses públicos aqui. Então é público 1, público 2, público 3, público 4. Vamos fazer um aqui para exemplificar. Assessoria, digamos que a gente tenha os seguintes públicos, tá? Academia, a gente tem restaurantes, vamos dizer assim, restaurantes, né? Vamos ver aqui, poderiam ser então franquias e digamos que eu trabalhe 3 públicos, tá? O ideal, dentro lá do Facebook, do Google, das fontes de tráfego, esses 4 públicos podem se transcrever em vários públicos, tá? Eu vou mostrar um pouco mais disso. Seguindo lá então. Como é que funciona? Depois que tu definiu os teus públicos, digamos ali que eu tenha definido 3 aqui para o exemplo, a gente tem que definir os nossos ganchos, ou a gente pode chamar de argumentos, tá? Argumentos, como você preferir. Aqui dentro a gente vai definir principalmente qual vai ser a pegada, vamos dizer assim, né? O argumento principal do teu anúncio, tá? Digamos que eu tenha um argumento geral para a assessoria da V4 de que é mais barato do que funcionário, tá? Isso é um argumento verdadeiro mesmo, porque a V4, o nosso serviço é mais barato do que o cara contratar um funcionário muitas vezes. Então como é que vai funcionar? Eu defini o meu primeiro gancho, o meu primeiro argumento como mais barato do que funcionário. Eu vou ter que descrever, eu vou ter que começar a minha copy, o meu texto, pensando no mais barato do que funcionário para academia. Como que eu vou falar isso pro dono de academia? Depois, como que eu vou falar isso pro cara que tem um restaurante? E depois, como que eu vou falar isso pro cara que tem uma franquia? E, já voltando um passo atrás aqui, uma descrição mais detalhada do público normalmente ajuda. Aqui eu só dei um exemplo, né? Mas poderiam ser, por exemplo, academias de 2 unidades. Se tu quiser fazer assim, tu também pode trabalhar algo nesse tipo. E se tu só atende academias, né, digamos que tu tenha um público específico, como que tu vai trabalhar outros públicos? Tu vai trabalhar, basicamente, pensando em outras ramificações que esse público principal tem. Então tu pode fazer essa definição de um público um pouquinho mais específico e fazer ramificações desse mesmo público também, caso faça sentido aí no seu negócio, tá? E aí aqui você vai ter que pensar nesse argumento, nesse mesmo argumento, como que ele se transcreve, como que ele vai funcionar para cada um desses públicos, tá? Então aqui tu vai ter um título e um texto, que é o principal, geralmente, do Instagram, do Facebook, do Google Ads Search, por exemplo. Tu vai ter normalmente um título e um texto pelo menos, às vezes tu tem mais coisas e aí tu pode descrever isso de uma maneira melhor, dependendo dos espaços que tu tiver. Mas aqui mesmo é para tu definir uma copy principal, tá? Foca em mim de novo. Agora o que acontece, tá? E dentro do grid de público é importante que tu trabalhe variações grandes desses ganchos e desses públicos, tá? Não é teste A/B. Cada um desses quadrados que você está vendo aqui, cada um desses grupos aqui assim, ó, eles não são testes A/B. Então você pode mudar bastante de um para o outro, principalmente quando tu estiver criando a tua campanha, tá? Isso aqui vai te ajudar a te organizar, porque daí tu cria aqui, depois quando tu for fazer a tua campanha, tu só vai copiar e colar, dar umas ajeitadinhas na formatação e coisas do tipo, tá bom? Então, essa primeira parte do grid de público, ela se transforma, ela funciona dessa maneira, tá?
Lá no começo a gente falou um pouquinho de estratégia, tá? Então aqui dentro das campanhas, dentro do Facebook, a estrutura básica é que as tuas campanhas definirão, em média, o teu objetivo, né, com base na tua estratégia, e normalmente também, hoje em dia, o teu orçamento. Tu tem a opção ainda, mas no futuro já não vai mais ter, então ele vai definir essas duas coisas principais. Os teus conjuntos de anúncios irão definir o teu público, principalmente, o teu público, o local onde tu vai veicular esses anúncios, e os teus anúncios são efetivamente, vamos dizer assim, as postagens que você vai estar divulgando para as pessoas, tá? Então como é que vai funcionar? O que eu quero falar para vocês aqui? O importante é que vocês saibam qual objetivo escolher, primeiramente, e também como criar os públicos, tá? Então clicando aqui ó, no botãozinho verde de criar, a gente vai cair na parte de criação de campanhas. Aqui eu já estava criando uma campanha anteriormente, vou fechar. E você vai ver que a primeira coisa que você cai aqui é na parte da campanha mesmo, na primeira pasta aí das tuas campanhas, que é onde você vai definir o seu objetivo aqui, tá bom? Então a gente tem aqui reconhecimento, consideração e conversão. Como eu já falei muito de objetivo e de estratégia lá no primeiro vídeo, o que eu sugiro, tá? Sugiro que você veja aquele vídeo e aí você vai conseguir escolher certo aqui. Exemplo, se você vai fazer o marketing direto, que a gente fala lá, normalmente tu vai trabalhar com objetivos como tráfego, conversão, geração de cadastro, mensagem, talvez envolvimento, dependendo da maneira que tu vai trabalhar, mas esses são os principais objetivos que você vai trabalhar, tá bom? Então essa é mais ou menos a primeira parte. Depois que você define o seu objetivo, você irá começar de fato a criar a sua campanha, tá? E como você definiu aqui nos grids de público os seus públicos, aqui também no conjunto de anúncio é onde você vai definir aí o seu público efetivamente. Aqui dentro da fonte de tráfego, você vai ter definições de pixel, você vai ter definição do público, você vai ter coisas como criativo e dinâmico, posicionamentos, orçamento e programação. O que eu quero falar para você é que você deve lembrar que dentro do Facebook existem muitos tipos de público para você trabalhar e tu deve trabalhar esses tipos de públicos diferenciados, eles ao mesmo tempo sempre que possível, tá? Então aqui a gente teria um público que a gente chamaria de interesse, né? A gente definiu 3 públicos aqui. Se tu tá começando essa campanha, tu vai segmentar a tua região, idade, gênero, né, que seriam os demográficos, e depois tu já poderia partir para detalhar essas pessoas com interesses. Vai ter vídeos aqui na descrição sobre Pixel, que eu falei rapidamente aqui em cima, eu não vou ensinar a instalar Pixel aqui, e também vai ter vídeo sobre definição mais detalhada de público na descrição também, tá? Mas a ideia é que você trabalhe públicos de interesse, trabalhe também aqui, ó, nos públicos personalizados. Você tem os públicos que são os próprios personalizados, que geralmente vão ser públicos de remarketing ou algo do tipo, e também os públicos semelhantes, que vão ser pessoas parecidas com um público teu de remarketing, né? Uma lista e coisas do tipo. Então, é importante que você pense nas possibilidades que você tem aqui na hora de definir o público. Por exemplo, no público personalizado, a gente vai ter uma série de coisas, olha só. A gente tem tráfego no site, né? As pessoas que vieram ali e visitaram o teu site. A gente tem uma lista de clientes, pode ser lista de e-mail das pessoas que compraram, pode ser lista de e-mails de quem baixou um e-book seu, algo do tipo. Pessoas que estão dentro do Facebook que interagiram contigo, então viram algum vídeo, interagiram com algum form de cadastro, participaram de alguma interação ali no teu perfil do Instagram, participaram de algum evento, experiência instantânea e coisas do tipo, que você vai ter como pegar essas pessoas, selecioná-las e então fazer campanhas para elas, tá? E depois que você selecionar essas pessoas aqui, você consegue vir aqui também, criar um novo público semelhante e trabalhar com essas pessoas. Você vai colocá-la aqui na sua fonte e trabalhar com um público parecido com essas pessoas. E cada um desses públicos que eu tô falando vão ser um conjunto na tua campanha. Você não deve trabalhar com milhares de conjuntos, não pense isso, tá? Mas a ideia é que você trabalhe com uma série de conjuntos diferentes que você consiga testar entre si. No mínimo dos mínimos, presta atenção aqui em mim, no mínimo dos mínimos você deve trabalhar com 2, e 2 públicos já não é muito o ideal, tá? O ideal mesmo é que você trabalhe com 4, pelo menos 4, se você puder trabalhar com mais até dá, mas também às vezes fica, dependendo da verba, não tem muito como, então 4 é um número muito bom, 2 é um número mínimo, mas um pouco ruim de se trabalhar, porque tu vai ter pouca chance de dar certo, tá?
e mais do que 4 vai ser um pouco mais situacional, quando tu tiver realmente muitos públicos, muita verba, e aí tu vai fazer uma coisa um pouco mais complexa, aí você vai conseguir trabalhar bem. Então basicamente sobre público, essa é a ideia que você tem que ter dentro do Facebook aqui, principalmente na hora de criar sua primeira campanha, você tem que trabalhar múltiplos públicos, tá? Voltando para lá, como é que vai funcionar? Tu vai ter outras coisas aqui, a gente tem uma série de vídeos no canal, vou deixar linkado aqui já para você dar uma olhada, mas tem coisas como posicionamento, tá? Que são detalhes que eu vou te dizer. Trabalha principalmente no começo, trabalha automático, tá? Então, o que eu queria falar aqui também sobre isso, sobre automático, tá? Criativo dinâmico. Antes de eu falar sobre criativo dinâmico, deixa eu te mostrar como que os anúncios funcionam para você entender por que eu quero trabalhar com as coisas automatizadas no primeiro momento, para você descobrir os teus números, tá? Os anúncios no Facebook, olha só como é que eles funcionam. Tu tem duas opções, ou tu cria um ad, ou tu usa uma publicação da página. Às vezes a segunda opção vale a pena, se tu já tem uma publicação na tua página que pode ser um bom anúncio. Caso tu não tenha, tu vai ter exatamente o que a gente tem lá no grid de públicos, tu vai ter aqui, ó. Tu vai ter o texto principal e tu vai ter um título, que são as principais coisas, que tá que nem aqui no grid de públicos, título e texto principal. E aí tu vai ter a descrição. A descrição é opcional, por isso que a gente nem bota lá. Se tu quiser colocar uma descrição aqui, também é muito legal. Tu vai ter aqui uma URL do site e aqui acima tu vai ter as tuas mídias. Vai ser uma imagem única, vai ser um vídeo único, vai ser um carrossel, vai ser uma coleção, vai ter, não vai ter canvas, né? E coisas do tipo que você pode ler e entender um pouco mais. Mas o que acontece? Isso aqui é um ad. A gente sempre vai trabalhar, como tu vê aqui nos ganchos, esse teu público é o teu conjunto, né? Tu já deve ter entendido isso. E esse aqui é um anúncio dentro do teu conjunto. Esse aqui é um segundo anúncio, esse é o terceiro, esse é o quarto. Então, assim como os públicos, tu deve trabalhar pelo menos uns 3, 4 anúncios no teu conjunto. E aí, como é que vai funcionar isso? Quando eu digo do automatizado, eu te digo para vir aqui no conjunto de anúncio, antes de começar a fazer os anúncios, tu vem no conjunto e marca a seguinte opção: criativo dinâmico. Continua, se tu tiver feito os anúncios e marcar criativo dinâmico, tu vai perder os anúncios, então vai ser retrabalho. Então, antes de tu ir para os anúncios, marca o criativo dinâmico aqui e aí vem para os anúncios. Aí sim tu vai conseguir criar um anúncio diferente, olha só. Tu vai conseguir adicionar até 10 imagens ou vídeos e o Facebook vai combinar essas imagens e vídeos e textos que você pode colocar. Olha como mudou, ó. Texto principal, seu texto. Mas eu posso até 5, posso ter que colocar aqui 5 textos. Como que tu vai fazer? Se tu tem até 5, né? A gente tem aqui no mínimo 4, se quiser fazer mais um gancho. Tu vai colocar cada um desses títulos ou textos aqui em cada um desses espacinhos, entendeu? Então se tu tem 4, você deixa 4 aqui e aí você vai colocar um em cada um aqui, tá? Eu já mostro como que isso vai funcionar lá dentro da sua campanha rodando mesmo. E aí você vai colocar os seus textos, títulos, descrições, URL do site, você pode colocar chamadas para ação diferente aqui, imagens, vídeos, e o Facebook vai combinar tudo isso automaticamente. Um detalhe, tá? Como é que vai funcionar? O Facebook vai combinar isso de maneira que ele acha melhor, vai testar e tu vai ter que decidir depois qual deles tu vai utilizar. Ele não vai te dar a combinação que ele fez e deu certo, ele vai te dar dos indicadores, dos textos e das imagens que você colocou. Digamos que você tenha colocado 5 de tudo, das 5 imagens, ele vai ter lá as linhas para cada uma das imagens, dos indicadores, e ele vai te mostrar isso claramente, qual indicador cada uma das imagens teve, quanto foi o custo por clique, quanto foi a taxa de conversão, quanto que foi o custo por conversão e etc, tá? Então, tu vai criar aqui, colocando os textos e as imagens e os títulos, e depois você bota para rodar isso automatizado. Assim como os posicionamentos que eu falei aqui que era para usar automatizado, usa tudo automático no primeiro momento e depois tu vai começando a editar isso, que tu vai poder vir aqui e editar os posicionamentos, olha só. E de repente tu viu que feed de notícias é ruim pro teu negócio, ou pelo menos para aquela campanha em especial. E aí tu vai removendo eles com base no que a gente chama de detalhamento, tá? Mas isso vai vir no próximo vídeo, porque no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre otimização, tá? Então cria a campanha desse jeito que eu tô te sugerindo aqui, deixa automatizado, bota para rodar e aí você vai entender um pouco mais sobre como que funciona a otimização no próximo vídeo, tá? Um spoiler para você aqui dentro da fonte de tráfego mesmo, dentro do Facebook, tá?
Quando eu tenho um dinâmico, olha só, esse conjunto meu aqui é dinâmico, o meu anúncio é dinâmico, então eu vou ter apenas um ad, né? O que engana um pouquinho, que ele é apenas um anúncio aqui, tem cadastros a X reais e tal, tem os indicadores, mas quando eu entro nele, o dinâmico, olha só como é que ele vai ficar. Esse aqui é um anúncio de verdade, tá rodando, teve gasto, você viu ali na direita. Olha só. Ele tem uma série de vídeos, são vários depoimentos, olha só, vários e vários depoimentos, alguns textos, cada um desses aqui, ó, que tem um xizinho, é um texto diferente, ó, um quadradinho e um texto diferente, um quadradinho e um texto diferente. E cada um deles o Facebook está testando. Como que tu vê isso? Tu vai vir aqui na direita em detalhamento por ativo de criativo dinâmico e aí você vai trabalhar aqui os indicadores, olha só. Vou ir lá em imagem, no caso ele vai pegar todos os vídeos que eu veiculei e ele vai mostrar aí os indicadores por cada um dos vídeos, mas a gente vai chegar nisso no próximo capítulo aí da nossa série de tráfego dentro do Facebook.